Sou Simone Fávaro, primeira vice-presidente do Sincor São Paulo, e hoje estou aqui com um convidado especial no Sim Pode Ouvir Representações, Rogério Vergara, da ANSP. Rogério, seja muito bem-vindo no nosso bate-papo, bem descontraído, mas eu quero conhecer tudo da sua vida. Obrigado, Simone. Obrigado por me receber aqui. É um prazer tê-lo aqui conosco. Rogério, me conte um pouquinho, já vamos começar falando um pouquinho da sua carreira. Me conta a sua trajetória, a sua história no ramo de seguros. Simone, eu não gosto de falar sobre isso não, porque a gente parece mais velho, né? Parece muito antigo. Eu comecei no mercado de seguros em 1986, como trainee na Sul América, no Rio, na Rua da Alfândega. Você também é um filho da Sul América? Impossível. Quem começou na década de 70 e 80 é filho de Sul América. Eu também fui funcionária. É filho de Sul América. O processo de treinamento, de capacitação que eles tinham no programa de trainee era muito bom. Era um dos melhores no mercado. E eu tenho muita honra de dizer que eu comecei sim na Sul América. O ano de 86 foi um ano muito especial para mim, porque naquele ano eu tinha a primeira tentativa de trabalho. Eu estudava física na Universidade Federal Fluminense, no Rio. E entre 85 e 86 aconteceram diversas greves na faculdade. Isso me deixou muito angustiado. Eu tranquei matrícula e falei, vou ter que fazer alguma coisa diferente com a minha vida, porque eu não posso ficar perdendo meu tempo com greves constantes, sem necessidade, sem motivo. Quer dizer, não desmerecendo o título ou o conceito da greve, mas eu era estudante, eu queria estudar, eu queria finalizar a minha etapa de vida, né? E apareceu essa oportunidade na Sul América através de um amigo. Nessa época eu morava no Rio, num bairro chamado Padre Miguel, um bairro da Mocidade Independente de Padre Miguel. E o início foi bastante difícil, porque eu precisava andar mais ou menos uns 3, 4 quilômetros para pegar o trem, bem cedo. Ia de trem até o centro da cidade e andava até a Sul América. Da central do Brasil até a Sul América, você tinha que andar a Marechal Floriano inteira e depois entrar na Rio Branco e andar até a Rua da Alfândega. Foi um período duro, mas foi um período muito gostoso de aprendizado. Eu lembro claramente de ficar no escritório até bastante tarde, porque os contatos eram importantes. Naquela época você não tinha telefone celular, você não tinha e-mail, você conversava com as pessoas por telefone ou presencialmente, você fazia reuniões constantemente, e as comunicações oficiais eram feitas por carta. Então era engraçado você escrever a carta, alguém datilografar a carta, trazer para você revisar a carta. Ou seja, você tinha diversas oportunidades de tratar aquele assunto e repensar a forma como você responderia ou perguntaria alguma coisa. A forma de comunicação permitia que você tivesse um espaço de reflexão que hoje a gente não tem mais. Não, é tudo no piloto automático, exatamente, né? Você acaba recebendo uma mensagem, é tão automático, depois você para até para pensar e fala, nossa... Não deveria ter respondido dessa forma, né? Eu poderia ter falado de outro jeito. Né? Então hoje eu trago dessa época, de 1986, essa prática para a minha vida hoje. Eu nunca respondo um e-mail ou um WhatsApp na mesma hora. Eu nunca faço isso. Eu nunca permito que o impulso me leve a cometer um erro ou a ser deselegante ou responder uma coisa equivocada. Eu me dou tempo de estudo, eu me permito refletir, eu me permito pesquisar um pouco sobre aquele assunto para que eu possa responder de forma mais assertiva, para que eu não fique o tempo todo, me desculpe, não foi bem isso que eu queria dizer. Então eu trago isso de 1986 e foi um aprendizado que eu tive na Sul América. Durante o processo de resposta, durante o processo de comunicação com corretores de seguros, eu acabei ficando na área comercial. Eu passei por todas as áreas, técnica, resseguro, sinistro, subscrição, preparação de produtos. Falei que como comercial é a atividade que me encantou. Por quê? Porque era um momento em que você tinha a oportunidade de se relacionar com o mercado, né, com seus pares, seguradores, e com os corretores de seguros. E sempre foi uma experiência fantástica o relacionamento com o corretor de seguros. Tanto que logo depois, em 1987, final de 87, eu tive uma experiência com o Henrique Brandão no Rio. Trabalhei na Sorrê
Foi um período curto, né? Eu estava saindo da Sul-América, queria mudar. Aquela angústia que a gente tem hoje nos jovens, eu tinha já naquela época, em 86, né? Poxa, passou 1 ano e meio e não aconteceu nada, eu continuo como júnior, eu quero mais, eu preciso de mais. Então, eu pedi para sair da Sul-América e fui para trabalhar com o Henrique Brandão. Foi uma experiência muito boa com o Henrique Brandão, porque eu tive contato muito próximo com os segurados. Tá? Então, em cada momento da minha vida profissional, eu fui me relacionando com um nível diferente do escopo do mercado de seguros. Então, primeiro, corretores, na época da Sul-América, com o Henrique Brandão, comecei a me relacionar com os segurados. Imediatamente, eu fui trabalhar numa corretora de seguros, chamada União Corretora de Seguros S.A., no Rio, também. E nessa corretora eu tive a experiência de conduzir o departamento de sinistros da corretora. Já tinha experiência com os ramos de seguro estudando, agora eu tinha experiência com os ramos de seguro na prática. E foi ali que eu comecei a esbarrar com um pequeno detalhe no mercado de seguros, que é a falha que existe em muitas apólices. Né? O texto da apólice era muito confuso, complexo para o segurado. A forma de conexão entre as cláusulas apresentava muitas vezes uma falha de entendimento. Uma cláusula dizia sim, a outra cláusula dizia não. Então, nessa época, eu falei, eu tenho que estudar algo, né? Eu preciso voltar para a faculdade, né? Minha faculdade de física estava trancada, eu preciso voltar para a faculdade, eu tenho que modificar a minha vida, eu tenho que encaminhar a minha vida para algum patamar que seja mais adequado. E escolhi matemática atuarial, já que é matemática de seguros. Vamos para a matemática atuarial. E desde então, a minha vida é matemática e direito. Eu estudo o tempo todo as leis, porque o mercado de seguros depende das leis. Eu aprendi a fazer essas conexões, pesquisas, antes de fazer qualquer tipo de resposta, antes de ter qualquer tipo de posicionamento. Então, o trabalho como corretor de seguros foi um trabalho encantador. Depois da União, eu fui para a Frank B. Hall. Frank B. Hall era uma corretora de seguros multinacional americana, que já estava no Brasil há bastante tempo, competia com os grandes, Tudor Marsh, McLennan, Tudor Marsh, com a Johnson Higgins. E a Frank B. Hall, ela acabou sendo a fundadora, mãe, a avó da Aon. Okay. Foi divertido, foi bastante divertido, porque na Frank B. Hall a gente passou por algumas dificuldades na corretora e a gente conseguiu vencer essas dificuldades com bastante tranquilidade. Depois da Frank B. Hall, eu passei pela Yorkshire Corcovado. Quer dizer, eu entrei bem no finalzinho da Yorkshire Corcovado, no começo da General Accident. Para trabalhar conduzindo o departamento de emissão. Depois do departamento de emissão, fui para a área comercial novamente. Depois eu avancei para desenvolvimento de produtos. Trabalhei com um grupo de pessoas fantástico. Todas as experiências que eu tive de contato com as pessoas nessas empresas me trouxe um enriquecimento muito grande. E eu sou muito grato a todas elas, muito grato. Depois da Frank B. Hall, depois da General Accident, eu acabei vindo para São Paulo. Fui trabalhar na G&H Marsh McLennan, que é a fusão da Johnson Higgins com a Tudor Marsh. Acabou virando Marsh somente. Também foi um período de aprendizado fantástico, também na área comercial. E comecei a desenvolver a atividade de seguro de garantia e seguro de crédito. Tive contato com pessoas fantásticas, implantando o seguro de crédito no mercado brasileiro como a gente conhece hoje. Isso já era 1997. Fiquei na Marsh uns 4, 5 anos, depois fui trabalhar na Mafra, implantando a área de garantias e crédito. E conduzi 2 seguradoras, uma de crédito e uma de garantia, ao longo de 16 anos. Depois disso, a hora de fazer um trabalho solo, né? Abri uma consultoria, comecei a desenvolver o trabalho como consultor. Hoje eu presto serviço para corretor de seguros, para ressegurador, para corretor de resseguros, para seguradoras. Apoio os corretores de desenvolvimento dos negócios que eles têm em crédito e garantia, a minha maior especialização. Apoio os seguradores no desenvolvimento de produtos. Atualmente tenho trabalhado com corretoras de resseguro, ajudando essas corretoras de resseguro a se implantarem no mercado brasileiro. Tenho feito estudos para algumas seguradoras latino-americanas que têm interesse no mercado brasileiro e estão estudando o mercado brasileiro. Ou seja, hoje eu consegui abrir o leque. Eu não sou mais um especialista exclusivo de crédito e garantia, não atuo exclusivamente como corretor ou como segurador. Como consultor, hoje eu tenho uma possibilidade mais ampla de prestação de serviços. Mas também não posso deixar de indicar outras posições que são posições muito importantes da minha vida, que foram conquistadas ao longo do tempo.
Hoje eu sou presidente da Academia Nacional de Seguros de Previdência, da ANSP, a nossa ANSP. Você está na mesma Sim. diretoria que eu. É um momento muito gratificante, porque a ANSP é um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado, um trabalho longo, árduo, tá? Mas voluntário. E eu tenho muito orgulho de estar na ANSP. Eu estive na diretoria da ANSP pelos últimos 6 anos, junto com o João Marcelo como presidente. Sucedi João Marcelo e estou no meu primeiro ano de gestão como presidente. Promovi algumas mudanças. Eu falei, João Marcelo, se você me apoia na passagem, eu vou fazer mudanças. Não vou deixar a ANSP como ela está. Eu acho que a ANSP ela precisa ser inserida no século XXI. A gente precisa ter uma aceitação maior, incluindo mulheres na diretoria. Nós tínhamos poucas mulheres na diretoria. Agora nós temos mulheres na diretoria e no conselho superior. A gente tinha pouca miscigenação. Hoje nós temos uma diversidade maior na diretoria. A gente tem uma parceria muito próxima com o Sou Segura. Hoje, diversas diretoras ou colaboradoras ou associadas ao Sou Segura fazem parte da ANSP. A última posse que nós tivemos em outubro do ano passado, nós incluímos muita gente. Muitas mulheres foram recebidas de braços abertos na ANSP. A ANSP ela precisa deixar de ser uma entidade de pessoas mais velhas. Tem que ser uma entidade de pessoas mais novas, com as ideias novas que a gente tem no mercado. Ela tem que ser renovada. A gente não tem que abandonar o pensamento do passado, porque o pensamento do passado traz para a gente muita experiência. Mas a gente precisa abraçar o novo, fazer a transformação para o que é novo. Isso que a gente está fazendo aqui nesse momento é algo que é um dos meus sonhos como presidente da ANSP, implantar um podcast da ANSP, de forma que você consiga se comunicar com o segurado, gratuitamente, ajudando o segurado a encaminhar melhor o seu assunto. Não substituindo o corretor, mas apoiando o segurado na transmissão de conhecimento do seguro. Nada mais do que isso. Eu treino corretores, eu sou corretor de seguros. Eu cuido de corretores de seguros. Como corretor de seguros, eu digo, seguro só com corretor. É impossível fazer seguro sem corretor de seguros. Os meus automóveis, da minha casa, meu seguro de vida, são todos feitos com corretor de seguros. Que não sou eu. Eu jamais sou capaz, eu não posso ser capaz, eu não posso dizer que eu consigo tratar os meus seguros com a mesma capacidade técnica e com a mesma isenção que um corretor de seguros profissional que não seja eu possa tratar. Ele vai tratar melhor. E trata melhor. Me dá opções melhores, me dá percepções melhores, me traz melhores preços e melhores condições. Escolhe as seguradoras que melhor se adequam à minha necessidade. Essa é a função do corretor. Me apoia em todos os processos que eu tenho, seja na contratação, substituição, modificação do meu contrato, mais importante, na condução de sinistros. Relacionamento e confiança, né? Exatamente. Mas o corretor de seguros ele deve ser visto não como um especialista, mas como um médico da família. Tá? O corretor tem que estar perto de você o tempo todo. Eu tive algumas experiências com alguns amigos no passado que me ensinaram isso. Momentos em que você tem uma determinada corretora com um quadro de funcionários, ou determinada empresa com um quadro de funcionários, por algum motivo a empresa familiar ela resolve fazer o desligamento de uma filha ou de uma sobrinha ou de uma prima, ou seja, uma pessoa da família que trabalha na empresa familiar. E nesse momento do desligamento, o seguro de vida e o seguro de saúde desaparecem, porque não é mais colaborador, não é mais funcionário, é da família, mas não está mais na empresa. Se um corretor de seguros está perto, olhando esse tipo de movimento, ele diz, espera um pouco, calma, antes de você fazer o desligamento, ela não tem um conjunto de benefícios que envolvem seguro-saúde e seguro de vida? Vamos contratar uma apólice separada para que ela não perca, para que não exista esse ato de cobertura. Porque no momento que você fizer o desligamento como colaboradora da empresa familiar, ela vai ter os seguros. Esse é o papel do corretor de seguros, esse tipo de aconselhamento, a proximidade do corretor nos movimentos e nas decisões que você toma dentro da empresa ou dentro da sua vida, deve ser sempre acompanhada. Não deve ser. Olha só, corretora, a dica que o Rogério deu agora aqui, hein? Nós temos que sempre estar atentos aos nossos clientes para ofertar os ramos de seguros, né? Os mais diversos ramos, principalmente observar a movimentação da vida dos nossos segurados para não deixar desamparado em nada, né? Vai a dica aí para você, corretor. E fique ligado nas nossas redes sociais. É uma situação divertida essa, porque você começa a associar um profissional
que hoje não é um título superior, não é uma faculdade, ou seja, você não tem um título de corretor de seguros, você se forma como corretor de seguros num curso de habilitação técnica. E eu acho que deveria ser uma faculdade. Eu acho que deveria ser o momento em que o corretor de seguros tivesse contato, período de estudo, que ele tivesse contato não só com os ramos de seguro, mas com toda a estrutura relacional que existe por trás da negociação de cada contrato. Um dos meus ideais sempre foi conduzir um processo de formação universitária para o corretor de seguros. Não colocando disciplinas que nada tenham a ver com a atividade do corretor, mas o corretor ele precisa ser aproximado da lei, ele precisa ser apresentado para a legislação, ele tem que ter argumentos, tem que ter um conjunto de conhecimento que hoje o ensino técnico não traz. O curso técnico não atende a essa necessidade. A simples prova não atende a essa necessidade. Então, na minha visão, o corretor de seguros deveria ter uma faculdade dedicada a ele. Deve ser uma meta da FENACOR. A FENACOR, como líder da Escola de Negócios de Seguros, poderia lançar um projeto como esse. Não só cursos técnicos de formação, mas um curso de formação superior, acadêmica né? mesmo. Acadêmica. Hoje a gente realmente vê que os corretores, né? Às vezes a gente escuta assim, né? Estou desempregado, você é corretor de seguros, né? É o que mais a gente está ouvindo. E a nossa profissão é uma profissão de tanta responsabilidade, né? De tanto aconselhamento realmente para o cliente, para que caminho ele segue, que cobertura ele precisa, qual a necessidade daquele cliente naquele determinado seguro, né? Então, assim, hoje eu falo que a nossa responsabilidade é muito grande. Uma orientação, de repente, mal conduzida, uma informação não tão correta, né, pode acarretar realmente uma situação bastante catastrófica aí desagradável, né, uma situação desagradável. Na vida de um cliente, né? Rogério, você me passou aí vários momentos, né? Mas o que está no sangue aqui é a área comercial, né? Sim. Porque, assim, eu estava na área comercial, eu estou com corretor, estou com seguradora, estou na Mafra seguradora, né? Então, assim, teu sangue é área comercial. Mas o teu ramo é um ramo bastante diferente, né? Porque quando a gente fala assim, o seguro de automóvel, hoje 100% dos corretores comercializam automóvel, né? E o seguro de garantia e crédito, ele é um pouquinho mais especializado, sim, é um nicho diferente, são poucos corretores. Como que está esse cenário hoje? Mudou? Você está trazendo um assunto que não só brilha os olhos, mas me deixa empolgado. Ficou entusiasmado agora para contar, né? Muito. A história de garantia e crédito é uma história antiga no Brasil. Na década de 70, nós tivemos os primeiros seguros de crédito implantados no Brasil pelo IRB. O IRB, naquela época, ele ainda definia as condições de clausulados e a referendo da SUSEP, né? A SUSEP referendava aquelas condições. Naquela época, a cobertura era exclusivamente de falência ou concordata, tá? E a cobertura ela não tinha correção monetária. Não significava que uma empresa que tivesse contratado o seguro de crédito, naquela época, teria um processo de regulação de sinistro muito longo, porque passaria por todo o processo falimentar da empresa, ou por uma concordata requerida ou pedida pela empresa, e a importância assegurada, que era em, sei lá, cruzeiros reais, sei lá, não me lembro qual a moeda naquela época, ela ia sendo reduzida pela inflação. A inflação, você deve lembrar que na década de 80 era uma inflação galopante. A gente chegava altíssima. Eu costumo comentar com amigos meus, poxa vida, a Argentina está sentindo na pele o que significa uma inflação de 100% ao ano. A gente tinha uma inflação de 80% ao mês na década de 80, antes do Plano Real. Você se lembra que era assim, um movimento, né? O pessoal até falava, se não comprar hoje, amanhã já é outro preço. Eu lembro claramente que naquela época a gente recebia antecipação de salário, né? Então você recebia a primeira quinzena, depois recebia a segunda quinzena. E era engraçado porque você via o dinheiro que entrava no banco, ele mudava de valor todo dia, porque tudo era indexado, né? A indexação não acompanhava a inflação e era mais fácil para você fazer melhor uso do dinheiro comprando alimentos. As pessoas desenvolveram a capacidade de estoque alimentar em casa. Todo mundo guardava alimento em casa. Café, chocolate, leite.
tudo que dava para estocar, você guardava, transformava em alimento e guardava em casa. Era melhor gastar o dinheiro do que deixá-lo guardado no banco, rendendo qualquer coisa que fosse. Nada significava um volume. Quer dizer, isso para o assalariado. Com certeza não era dessa forma para todos. Né? Eu estou dando o exemplo da minha vida pessoal, por exemplo. Né? Então, naquela época, a gente aprendeu isso. E eu luto contra isso até hoje, porque, assim como amigos meus, na minha família, a gente tem o hábito ainda de fazer uma compra de coisas que a gente usa constantemente, mas compra 2 para deixar um guardado. Não faz sentido nenhum fazer isso. Né? É um espaço em casa gasto com coisas, um espaço desnecessário na casa. Né? Acho que eu me perdi. A gente estava falando da inflação, da inflação, seguro de crédito, a diferença. Isso. Né? Peguei. Então, naquela época, você tinha o seguro de crédito, que era a indenização, a potencial indenização, era comida pela inflação. Então, quando o segurado exercia o direito efetivo, né, aquele valor já tinha perdido o significado dele. O seguro de crédito não deu certo no Brasil. Ele foi reimplantado na década de 90. Em 97, a gente teve a primeira seguradora de crédito vinda ao Brasil. Adivinha aí a associação com quem? Com a Sul América. Olha, com a Sul América na sua vida de novo. É inacreditável, é muito legal. Novamente, eu tenho muita honra de ter visto a Sul América atuando naquela época ainda, apoiando uma seguradora vinda ao Brasil para desenvolver o seguro de crédito, e que ela não tinha estrutura, não tinha base, não tinha autorização da Superintendência de Seguros para operar ainda. Então, em conjunto com a Sul América, eles fizeram um acordo, e a primeira apólice de seguro de crédito que eu emiti naquela época foi para um cliente brasileiro, por uma seguradora brasileira, com o resseguro integral de uma seguradora estrangeira. Fantástico. Por quê? Porque a gente teve o primeiro contato com o seguro de crédito realmente como ele é. Isso já era década de 90, no final da década de 90, já tinha passado pelo Plano Real e era o momento certo para a implantação do seguro de crédito, porque você tinha eliminado o que corroía a inflação ao longo do tempo. O seguro de crédito está previsto sempre, vinculado sempre, com a gestão da carteira de crédito. Né? A carteira de crédito, às vezes, tem atrasos, e esses atrasos se alongam, e quando o atraso se alonga, a seguradora quer ter o direito de tentar cobrar do cliente, exercer o papel de cobrador do cliente do segurado. E isso gasta tempo, pelo menos são 150 dias para que a seguradora exerça esse papel, e ela transforma a mera inadimplência em insolvência pela tentativa que ela tem de cobrar e recuperar aquele crédito. Tentou cobrar, não conseguiu, não é mais inadimplente, agora é insolvente. A empresa pode continuar funcionando, mas não consegue pagar o que deve, então é uma empresa insolvente. E indeniza o segurado. Dessa vez, não existe mais a indenização, não é mais corroída pela inflação. Então, ela agora já fica mais ajustada à necessidade da empresa. Sim, é um ramo muito diferente. E a gente enfrenta, ainda hoje, em pleno século XXI, 2024, empresas que dizem: não, eu não preciso de seguro de crédito. Por quê? Porque como o Brasil não teve seguro de crédito ao longo de todos esses anos, todas essas décadas... A cultura, né? É exatamente esse aspecto. A cultura do empresário e a própria cultura do corretor em ofertar, né? Eu diria para você que tem um componente... É uma sopinha com componentes diferentes. Né? São diversos componentes misturados na mesma panela. Um dos principais fatores é que, não existindo um seguro específico, olha que interessante, não existindo um seguro específico, a sociedade desenvolveu mecanismos necessários a ela para preservar o seu direito de recebimento. Então, a gente teve empresas que foram lançadas pela junção dos bancos maiores do mercado brasileiro, que acompanhavam a vida creditícia. A gente teve a constituição do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que recebia protestos de títulos emitidos contra empresas. Então, o SPC, essa associação de bancos fazendo operações creditícias, fazendo o acompanhamento da qualidade de crédito e fazendo efetivamente registros para que entre eles tivessem informação mais qualificada da empresa, eliminou o papel da seguradora. A gente substituiu, através de pequenos mecanismos, o que a seguradora faz na Europa. O seguro de crédito é gigantesco na Europa, ele é gigantesco no mundo. A gente está falando de mais de 7 bilhões de dólares de volume de faturamento no mundo todo. No mercado brasileiro, o seguro de crédito gira em torno de, sei lá, 1 bilhão de reais.
Não mais do que Está isso. muito aquém. Muito né? aquém da capacidade brasileira. Se o meu sócio, eu sou sócio junto com o Eric em uma corretora de seguro de crédito. E a gente costuma falar, mano, no mercado brasileiro deve ter umas 2.000 apólices de seguro de crédito efetivo, porque não tem muito mais do que isso, entre todas as seguradoras. Ainda temos 5 seguradoras fazendo operação de seguro de crédito no mercado, com, sei lá, mais de 100 seguradoras operando. É que o receio, né, da operação faz com que realmente a gente até tenha um pouco de demanda, mas ela fique represada Sim. por conta realmente do cenário econômico. Sim, né? sim, sim. Se a gente olhar para o mercado europeu, o mercado europeu não tem, entre aspas, um SPC, não tem uma associação de bancos de determinados países que acompanham em conjunto, através de uma empresa criada por eles, a qualidade creditícia das empresas. O que elas fazem elas confiam nas seguradoras. Então elas têm diversos serviços na mesa. Podem ter a cobertura do seguro se quiserem, segurando a carteira de crédito das vendas a prazo que as empresas têm, ou elas podem contratar serviços específicos. Não? Qual é o serviço específico? Me informa como é que a empresa tal se comporta no país tal. Então, com o código da empresa, com os dados da empresa, eles conseguem identificar e ter uma opinião creditícia da seguradora. Então, a seguradora ela desenvolve esses papéis. A base de dados maior, o maior conjunto de informações de empresas na Europa é nas seguradoras. Você precisa de informação? Você bate na porta de uma seguradora, a seguradora tem. A seguradora está cada vez mais, sempre, ampliando a capacidade de informação em sua base de dados para que ela possa prestar o serviço de cobertura, para que ela possa informar as empresas adequadamente sobre o que significa crédito da empresa X ou da empresa Y. E com isso acaba tendo uma precificação mais adequada, né? Sim. Hoje, quando você vai para o Brasil, é uma estabilidade, né, às vezes tão grande, que a precificação às vezes é muito alta em relação ao que o empresário, de repente, pensa em pagar. Né? E aí realmente há uma discrepância aí entre eu quero, mas eu, de repente, não posso. Ou são poucas apólices emitidas, conforme você falou, 2.000? 2.000? 2.000 apólices É nada. é nada, É nada, né? é nada. Então, quando você realmente vai fazer um trabalho com as empresas, o custo realmente eleva, porque como que é a sustentabilidade disso com uma emissão de 2.000 apólices, né? Eu diria para você que o custo do seguro de crédito é bastante barato em comparação com o que a empresa consegue de cobertura efetivamente. É muito barato. Não é caro. Mas é um seguro trabalhoso, é um seguro que exige uma qualificação especializada. E eu costumo dizer isso para os meus amigos seguradores, né? O problema do mercado do seguro de crédito no Brasil é que a gente não tem ainda os corretores de seguros engajados vendendo. Porque o dia que tiver os corretores de seguros engajados vendendo, esse mercado cresce. Vou dar um exemplo para você do Garantia. O Garantia, no começo dos anos 2000, primeira metade dos anos 2000, estou falando aqui de 2000 a 2005, ele girava em torno de 30, 50 milhões de reais de prêmio por ano no mercado inteiro. Não mais que isso. A partir de 2003, o mercado começou a se desenvolver um pouco mais. A gente teve uma publicação de novas circulares pela SUSEP, o mercado ainda era controlado e pouca gente sabe, mas o seguro de garantia ele foi o último seguro a ser liberado, digamos assim. Né? O IRB controlou esse produto até 2007, porque era ele que oferecia o resseguro para todas as seguradoras que operavam garantia. De 2003 em diante, o mercado saltou de 50 milhões de reais para 3,8 bi de prêmio. E a resposta é muito simples. As seguradoras passaram a desenvolver os produtos que as empresas precisavam. Hoje, o carro-chefe do garantia são as garantias judiciais de execução fiscal. É uma necessidade que as empresas têm com a complexidade tributária que existe no Brasil, com as discussões tributárias que se implantam. O corretor de seguro se engajou. Hoje, antigamente, você tinha, no começo dos anos 2000, tinha 3, 4 corretores operando com 3, 4 seguradoras no Brasil inteiro. Hoje você tem todos os corretores do Brasil, em qualquer rincão, operando garantia. Porque o processo também simplificou bastante, Claro. né? Tecnologia. Isso, a tecnologia veio para ajudar o corretor de seguros, né? Sim. Então, e realmente a demanda dos clientes acabaram também... Às vezes, não é nem o corretor que oferta, Rogério, é o próprio cliente que nos procura. Você faz isso também, né?
Não é, Teca? Você vende essa coisa também? Né? Então, assim, a gente é mais procurado do que a gente oferta. E a gente vê que realmente esse ramo é um ramo hoje que está numa crescente muito grande. Simone, né? eu falava isso no início dos anos 2000. O seguro de garantia no Brasil ele tem potencial para gerar em torno de 10 bilhões de reais de prêmio. Brincando. Por quê? Porque você tem diversas atividades que podem ser desenvolvidas no mercado brasileiro que nunca foram feitas. No passado, a gente sempre fazia garantias específicas vinculadas à execução de contratos. Sim. Tá? Então, eu tinha garantias de pagamento, adiantamentos ou retenção de pagamentos, e você tinha garantias de execução de contrato. Um pouco garantias aduaneiras, pouco, muito pouco. Um pouco garantias de entrega de unidades habitacionais. Mas tudo muito pouco, né? Quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, uma empresa que quando vai se implantar no mercado americano, ela precisa apresentar um conjunto de certidões. Se ela não tem as certidões naquele momento, ela protocola uma garantia, dizendo que ela vai entregar as certidões em determinado tempo e prazo. E o governo, a prefeitura, aceita esse protocolo, indicando que se ela não entregar, uma seguradora vai pagar as penalidades que forem cabíveis para aquele tipo de empresa. E o governo sabe, se aquela garantia foi emitida, porque uma seguradora analisou aquela empresa, mesmo que estivesse em início de operação, e deu sim para ela. Se deu sim para ela, significa que aquela empresa é boa. Ou seja, esse aval que a seguradora dá está baseado em uma subscrição feita tanto dos sócios quanto da empresa, a capacidade que a empresa tem de execução efetiva do seu projeto, do seu negócio. Então, a gente não faz isso hoje. Se você imaginar que toda a prefeitura te exige um caminhão de documentos e que muitas vezes você não consegue dar um determinado passo porque te falta alguma certidão que por acaso você ainda não tem, imagina, são mais de 5 mil municípios no Brasil, se todos eles aceitassem uma garantia, mesmo de pequeno valor para essas certidões, seriam garantias milionárias, o mercado cresceria muito mais. Além disso, a garantia judicial ela já está implantada no mercado brasileiro e a gente agora está caminhando na direção da reconstrução do mercado de entrega de obras de grande vulto, infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura. E as obras de grande vulto, elas precisam e demandam garantias. Temos uma lei nova, que é a 14.133, que regula novamente, de forma diferente, o processo licitatório no Brasil, substituindo a 8.666. Temos uma circular da SUSEP, que é a 662, do Garantia, que dá uma liberdade bastante grande para que as seguradoras ajustem e adequem os produtos na medida em que quiserem fazer. Ou seja, não existe mais uma padronização de produtos, as seguradoras podem desenvolver o produto que elas quiserem desenvolver. Então, se você tiver o impulso pelas seguradoras do desenvolvimento de produtos adequados que suportem os projetos de infraestrutura, mesmo que seja dentro da opção de step-in, quando a seguradora assume efetivamente a obra, a gente vai ter um mercado no barato de 5 bilhões de reais de prêmio. Porque o Brasil precisa de muito... E pensa só, se a gente tivesse implantação de transporte ferroviário no Brasil inteiro, é gigantesco esse mercado. Transporte de cabotagem é um mercado gigantesco. Transporte rodoviário, nós temos diversos estados que ainda carecem de reformas de estradas. Então, é um mercado que pode crescer muito. Tá? O mercado de garantia é um mercado potencial de 10 bilhões de reais. É só ter atenção. Produtos adequados, como foi no caso do Garantia Judicial de Execução Tributária, e corretores distribuindo esses produtos. O seguro de crédito pode passar pelo mesmo processo. O seguro de crédito é um mercado que tem potencial para chegar a 5 bilhões de reais fácil. Não é difícil. É só mudar o produto, ajustar a necessidade do cliente, atender a necessidade do cliente e capacitar os corretores para distribuir esse produto. Olha só, então a gente tem mais uma dica para o corretor que está nos assistindo, né, Rogério? Sim. Corretor, vai se especializar aí no seguro de garantia e crédito. E aí eu vou além. Você participou da nossa comissão de garantia e crédito aqui por um período, né? Eu ainda participo dela. Isso. Ainda participo dela. Me conte um pouquinho o que essa comissão faz aqui e como que a gente pode ajudar esse corretor que está nos assistindo. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Né? Vamos lá. De 2010 a 2016, eu fui presidente da comissão técnica da FENSEG, Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG. Foi um momento de realização muito importante. Porque como presidente da comissão, eu tive a chance de sentar com o governo, sentar com as seguradoras, sentar com os resseguradores para que a gente desenvolvesse produtos ajustados e adequados. Naquela época,
a gente tinha um produto que era uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de número... não consigo lembrar o número dela agora. O número da portaria. Eu não vou lembrar. Portaria. Eu não vou lembrar. Bom, vamos lá. Lembro a data, 9 de agosto de 2005. 9 de agosto de 2005. Não, 9 de agosto. 9 de agosto de 2009. 9 de agosto de 2009. 1103. Não vou lembrar. Depois a gente dá uma pesquisada e a gente avisa. Dá uma pesquisada. Se o telefone tivesse ligado agora, eu estava pesquisando já. Essa portaria, ela estabelecia uma forma através da qual a garantia podia ser dada em execução fiscal. Só que ela não era adequada ao perfil das seguradoras e ao perfil de resseguros. Então, o que nós fizemos a partir de 2010, quando eu assumi a presidência? Fizemos uma série de reuniões com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Fizemos reuniões com empresas públicas, fizemos reuniões com empresas privadas, de forma a juntar as forças de todos e desenharmos um produto que fosse adequado. Chegamos a um texto específico, submetemos esse texto à Procuradoria e à SUSEP e disseram: o texto ideal que o mercado consegue fazer é este. Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Quem escreve esse texto, quem aprova esse texto, é a Superintendência de Seguros Privados, não é o mercado. O mercado sugeriu o texto. Então, as duas entidades precisam conversar para que o texto seja viável. E conversaram. A SUSEP publicou a circular 477 em 2013 e, em seguida, a entrada em vigor da 477, a PGFN publicou a portaria 164 em 2014. E, a partir desse momento, o seguro de garantia judicial de execução fiscal foi viável. Ou seja, não é difícil, você precisa primeiro sentar com quem interessa, a quem interessa o produto, né? Quem é o assegurado, quem vai receber a indenização. Tem que sentar com ele. É o caso do seguro de crédito. É preciso sentar com o segurado, entender qual é a realidade do segurado e transformar o produto completamente. Nesses 6 anos, de 2010 a 2016, à frente da comissão, eu tive diversas oportunidades de transformar o mercado e aproximar corretor, segurador, ressegurador e segurado, de forma a conduzir mais ajustadamente o mercado, tanto de crédito quanto de garantia, permitindo que os produtos fossem mais ajustados à necessidade do consumidor. Nesse momento, nessa minha atuação como presidente da comissão técnica da FENSEG, eu instituí uma vice-presidência de crédito. Não existia uma vice-presidência de crédito que só cuida do seguro de crédito. Está implantada até hoje. Cristina Salazar é a responsável, é a vice-presidente de crédito, e ela toca isso junto com as seguradoras de crédito, desenvolvendo cada vez mais o mercado de crédito. Então, essa experiência com comissões técnicas é fundamental. Por quê? Porque você tem a chance de debulhar, detalhar o produto a todos os interessados, de forma a construção de um produto mais ajustado e adequado ao mercado. E essa oportunidade na comissão técnica do Sincor é fantástica, porque a gente conversa com os corretores. A gente, entre nós, os membros da comissão, a gente debate assuntos complexos, a gente inicia demandas, ajusta junto com a FENSEG caminhos adequados. O Edmur é uma peça fundamental nesse trabalho. Mas a gente tem a chance de conversar com corretores que estão iniciando nesse mercado, e a gente faz como se fosse um treinamento online, uma discussão de casos deles online, explicando como fazer, de que forma caminhar, como conduzir, quais são os impasses, como superar esses impasses, quais são os problemas e dificuldades, como superar esses problemas e dificuldades. Então, esse treinamento compulsivo dentro da comissão, a gente gasta 1 hora fazendo isso. A reunião da comissão dura 2 horas. 1 hora a gente discute os assuntos todos, na hora seguinte a gente abre espaço para que todos os corretores que queiram participem. É aberto a todos, do Brasil inteiro. E a gente tem problemas que são trazidos do Amazonas, problemas que são trazidos do Mato Grosso, problemas que são trazidos do Rio Grande do Sul, problemas do Nordeste, problemas de todos os lugares. São dificuldades na operação do produto, dificuldades no entendimento, dificuldades na resposta que receberam ou do cliente ou da seguradora, e a gente ajuda a entender, a gente dá o apoio que o corretor precisa. É um período muito curto ainda, né? A gente precisava de mais tempo para fazer isso, né? E o corretor ele tem interesse.
Isso que é muito importante, né? A gente vê que dentro das comissões, né, eu faço parte, né, das comissões aí da organização, a gente vê o quanto o corretor vem se interessando. Só para você ter uma ideia, Rogério, o ano passado, né, a gente tem hoje 16 comissões técnicas, né? Cada comissão tem um coordenador com 5 membros, e algumas comissões a gente estende isso para as regionais, que hoje nós temos 30 regionais dentro do estado de São Paulo. E a gente passou, né, por dentro da corretora, dos corretores, né, em torno de mais de 1.500 corretores participaram. Então, para nós aqui do Syncor é um grande orgulho, porque a gente vê realmente que o corretor está interessado. Sim. Então, ele entra na comissão de onde vocês estão lá, que é garantir crédito, ele vai na comissão de transporte, ele vai no de saúde, ele vai no de responsabilidade civil, e ali ele começa. Então, qual que é a ideia realmente das comissões, né? É ter especialistas que com toda a boa vontade, com todo o coração aberto, né, tentam ensinar ou contribuir, vamos usar a palavra, né, junto àquele corretor que não tem habilidade nenhuma naquele ramo. Né? Muitas vezes não se trata nem de não ter habilidade, é que alguns assuntos são complexos mesmo. Né? Mesmo em automóvel, você esbarra às vezes com alguns assuntos complexos que só ler as condições da apólice não resolve, você precisa discutir com alguém, debater. Esse debate é fundamental, é importante, é gostoso. Né? Ter dúvida é bom, ter coragem de perguntar, melhor ainda. Porque você pergunta num ambiente protegido. Né? Os plantões das comissões técnicas são ambientes protegidos. Ninguém está julgando absolutamente nada. Não, é um aprendizado, né? É uma troca de experiências, exatamente. Então, acho que ali está um ensinando, na realidade, o outro, né? Exatamente. A minha dúvida pode ser a sua e a sua pode ser a minha. Exatamente. Né? E a gente faz aquela troca de experiências, né? Exatamente. Bem legal. Gério, agora você já mencionou um pouquinho, né? Que você faz parte aí, presidente da ANSP, né? Então, aí a gente vai... Eu quero saber quais são os seus desafios aí, frente à ANSP. E aí, vamos apimentar um pouquinho o processo aqui, né? Qual a sua percepção sobre o perfil acadêmico do corretor de seguros? Como que você enxerga isso? E aí, mais uma que você vai adorar essa, tá? Como o corretor de seguros pode fazer parte da ANSP? Boa. Eu acho que você poderia começar por essa. Excelente. Bom, primeiro, o conceito inicial da Academia Nacional de Seguros e Previdência sempre foi um conceito de reunião. Eu vou relembrar aqui uma coisa que uma fala que o Mauro Batista sempre me traz sobre Manuel Póvoas. Né? Manuel Póvoas sempre teve a ideia, a percepção de que falta debate no mercado. Então ele instituiu, naquela época ele assumiu a presidência da ANSP e instituiu esse momento de debate. Né? Foi um momento em que se constituíram as cátedras da ANSP, que são ambientes seguros de debates de temas técnicos e complexos do mercado de seguros. E essas cátedras, elas reúnem profissionais que são do mercado, não acadêmicos, profissionais que são do mercado, acadêmicos, e profissionais que já não estão mais atuando no mercado, mas que seguem contribuindo e doando o seu conhecimento. Acadêmicos também. O fundamento da ANSP, e essa é a grande transformação que eu tento implantar nessa diretoria, é fazer com que a ANSP seja um ponto focal de passagem de conhecimento dos mais experientes aos novos integrantes do mercado. Trazer a visão do que foi o mercado no passado e como as coisas foram construídas, como os produtos foram construídos, como as situações foram construídas, como as soluções foram encontradas, e entregar isso na mão dos novos profissionais que estão hoje muito mais próximos da tecnologia e têm capacidade de, utilizando esse conhecimento do passado, essa mentoria do passado, essa mentoria do que foi o mercado, de como foram construídas as carreiras, como foram construídos e desenvolvidos os produtos, eles têm capacidade de fazer com que a tecnologia acelere muito a difusão de conhecimento, a implantação de novos produtos e o atendimento da necessidade dos clientes. Isso é fundamental. Né? Então, o processo de transformação que eu tento implantar na ANSP é esse, é dar a consciência de que a ANSP é um ambiente de passagem de conhecimento, é um ambiente em que acadêmicos e não acadêmicos podem trabalhar juntos. O corretor de seguros ele pode ser acadêmico, se ele quiser, não há nenhum problema. A gente derrubou todas as barreiras que existiam no passado. Quais eram as barreiras? Uma barreira temporal. A gente fazia uma reunião por ano de inclusão de novos acadêmicos.
Então, a diretoria da ANSP, os acadêmicos da ANSP indicavam novos membros para a ANSP, uma vez por ano somente. Nós mudamos o regimento do acadêmico e agora, em cada reunião de diretoria, são 12 reuniões por ano, todo mês nós temos reunião ordinária, e podemos ter tantas reuniões extraordinárias quantas forem necessárias, a gente faz a aprovação de novos membros para a ANSP. Então, todos que quiserem ingressar na ANSP, a ANSP está de portas abertas. O que importa para a gente é que você tenha vontade de aprender e vontade de doar, porque você não vai só aprender, você vai doar também. Você vai aprender o que você precisa e vai doar o que você já sabe, de forma a fazer com que o conhecimento flua gratuitamente, espontaneamente. Troca, né, Exatamente. Nós temos muita gente na ANSP que está em final de carreira. E a gente não quer perder o conhecimento que essas pessoas desenvolveram, que esses profissionais no mercado desenvolveram ao longo de todas as suas vidas. A gente quer que essas experiências sejam passadas aos novos. Em programas de mentoria, nós estamos agora estudando a implantação de programas de mentoria de forma oficial. Hoje ainda muito empírico, né? Um processo de aprendizado que a gente vem desenvolvendo, mas eu quero implantar isso como oficial. A ANSP vai fazer mentoria para os novos integrantes do mercado ou pessoas do mercado que queiram aprender com as experiências dos profissionais que já estão na ANSP. O corretor de seguros pode entrar na ANSP, se ele quiser entrar na ANSP, nas cátedras, participando e trabalhando e discutindo os temas nas cátedras como não acadêmico, as portas estão abertas. Se ele quiser se associar e ser acadêmico, ele só precisa preencher uma ficha para a gente submete na diretoria para fazer a avaliação do perfil profissional, do perfil acadêmico que aquele corretor tem, para saber se ele pode ou não integrar as fileiras da ANSP. Hoje nós temos a capacidade de absorver o mercado inteiro. O mercado inteiro pode ser acadêmico. O que a gente exige é que tenha vontade de aprender e que saiba doar conhecimento, que saiba transmitir conhecimento. Existe uma contribuição mínima que o acadêmico precisa fazer, que é estudar o mercado de seguros, que é posicionar-se nas questões do mercado de seguro, distribuir opiniões acadêmicas, ou seja, cada acadêmico tem uma obrigação, ele precisa reportar sua opinião oficialmente, através de um artigo feito por ele nas publicações que a ANSP faz. Tem publicações de opiniões acadêmicas o tempo todo, 2, 3, 4 vezes ao mês. É um grande desafio, né, Rogério, para você. E você veio com muitas inspirações para que realmente aquele modelo mude, né? Sim. No começo que nós estávamos conversando, a gente sentia realmente assim, eu sou uma grande defensora das mulheres, né? Então, quando você falou assim, a ANSP agora está mudando, e realmente eu acompanhei, eu não pude estar presente, mas eu acompanhei, eu faço parte da ANSP, né, da diretoria, e a gente vê o volume de mulheres, né, integrando a ANSP, assim como no Sincor, né? No universo de passado, eu era a única no meio, né, de todos os diretores e de toda a executiva. E hoje a gente já tem uma parte aí de 6, 7 mulheres que fazem parte da diretoria e da executiva, né? Então, eu acho importante essa participação, né? Porque a mulher, ela tem uma forma diferente de agir, de pensar e tudo mais. Eu acho que ela complementa, né, as ideias e as ações dos homens, né? Então, eu falo que um complementa o outro, né? Eu vou ser um pouco mais ousado do que você. Eu fui meiguinha. Você foi Vanilla. Você foi Vanilla. Muito legal. Eu acredito na diversidade. Por quê? Porque a diversidade ela traz choque. E é normal que o choque aconteça, né? O pensamento não tem que ser único e comum. Quer dizer, se você pega as pessoas que estudaram no mesmo lugar, que tiveram a mesma educação, elas vão tender a pensar da mesma forma. O ideal é que você tenha pessoas com educações diversas, de diversos locais do Brasil. Alguém que tenha sido criado no Nordeste não pensa como uma pessoa que foi criada no Rio Grande do Sul. São pessoas com formações distintas, com desafios de vida distintos, que enxergam os problemas de forma distinta e que vão trazer soluções distintas. Então, o objetivo é esse, é trazer uma grande diversidade para a ANSP, não só de gênero, mas de raça. Trazer diversidade para a ANSP de origem, né? Geográfico, mesmo, demográfico. Cultura, né? Trazer as culturas locais. O meu objetivo é que a gente tenha na diretoria pessoas de cada uma das regiões do Brasil, de cada um dos estados do Brasil. Se você olha para o quadro de acadêmicos, está concentrado no Sudeste. É uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Eu não estou dizendo que o mercado de seguros errou no passado. Não, era o que dava para fazer. A gente precisa dar um passo adicional. A gente precisa ampliar a ANSP
para o Brasil inteiro. A gente tem que ter membros da ANSP, acadêmicos, difundindo o seguro, exercendo a função de acadêmico, divulgando o seguro em todos os estados brasileiros, falando a língua de cada estado. Sim. Porque a forma de pensar, a forma de tratar os problemas é completamente diferente. O Brasil é um conjunto de Brasis. Não adianta a gente achar que a solução que se encaixa perfeitamente no Sudeste vai se ajustar perfeitamente no Nordeste, porque não vai. Precisa ser uma solução diferente. As dificuldades são distintas. Né? Então, o desafio com a ANSP é muito mais do que gênero. E há resistências, é claro. Né? Sem dúvida. Você está quebrando as barreiras do Sudeste. Você está ampliando e dando a mesma voz para qualquer membro da diretoria, para qualquer acadêmico. Então, uma cátedra composta por membros que estejam em cidades diferentes, em estados diferentes, em regiões diferentes, vai ser muito melhor, porque os problemas que o seguro de transporte enfrenta na Amazônia, em Manaus, são completamente distintos dos problemas de transporte que a gente enfrenta em São Paulo. Então, a gente precisa dessa diversidade. Por quê? Porque o produto de seguro ele não está desenhado, infelizmente, para o Brasil inteiro. Você sabe, Rogério, que eu faço parte aí de um desafio grande aqui dentro do Sincor, né, que é a relação do assistência 24 horas, né? Quando a gente fala de assistência 24 horas, você fala assim, guincho, colocou em cima do caminhão, levou, acabou. E não é, né? Nós temos um desafio, conforme você falou, é por região, é por cultura, é por prestador, né? É por parte geográfica, né? Então, eu falo que a gente trata o mesmo assunto, porém de formas diferentes para cada localidade. O contexto geral, nós vamos tratar o assistência 24 horas, mas cada um com a sua particularidade, exatamente, não é? Exatamente. Gério, nosso bate-papo está super gostoso, mas a gente está chegando quase no fim do nosso podcast, mas eu não poderia deixar de ter a minha curiosidade aqui. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho como é você, família. Tem filhos? O que os filhos seguiram sua carreira? Não seguiram a tua carreira? Me conte um pouquinho. Esse conceito de diversidade é um conceito que eu aplico na minha vida. Eu sempre disse para os meus filhos, trilhem seus próprios caminhos. Por mais duro que seja, você fazer uma coisa por sua vontade, na sua direção, de acordo com o seu gosto, com a sua aptidão, mas não siga os meus passos. Eu prefiro que você siga o que eu ensinei de ética moral, os conceitos de amor e carinho. Não, mas os meus passos profissionais, não. Trilhe seus próprios passos. Mas pai, o que você faz? Então, eu levava o meu filho mais novo, André, ele participou de diversos momentos na Mafre, foi um período de vida dele, em que a gente levava as crianças para ver onde o pai trabalha, né? Onde a mãe trabalha. A gente ia lá um momento da criança, né? Todo um atendimento para que as crianças tivessem uma aproximação maior com o ambiente de trabalho de seus pais. E eu levei o André diversas vezes, quando pequeno, né, para mostrar ele. Pai, o que você faz? Eu faço isso. Meu trabalho é esse daqui. Eu sento nessa sala, eu faço isso. Essas pessoas trabalham comigo. Né? Fazemos desse jeito. Mas o tempo todo falando para ele, mas isso não é para você se você não quiser. O espaço está aberto. Você não precisa seguir meus passos. Desde pequenininho. O André hoje estuda medicina. Ou seja, influência zero. Nada a ver com o mercado de seguros. O meu filho do meio, o Matheus, ele está no Rio. Eu tenho muito orgulho dos três. O Matheus, ele teve um problema de depressão em determinado momento na carreira, na faculdade dele. E eu disse, meu filho, termine a faculdade. Não, você vai enfrentar um monte de problemas, não tem problema. Eu estou aqui para te suportar, vamos superando isso aos pouquinhos, você vai superar essa fase, termine a faculdade. Por quê? Ele estava fazendo engenharia do petróleo. Eu disse, meu filho, se tudo está errado na sua vida, você é engenheiro. O mercado financeiro absorve engenheiros com muita facilidade, porque o conhecimento matemático é importante. O conhecimento da solução de problemas é importante. E o mercado financeiro absorve com muita facilidade isso. Mas se você quer engenharia do petróleo, vá em frente. Siga esse caminho. Termine a faculdade. Ele acabou de receber uma proposta para trabalhar na Noruega. Está indo para lá em maio. Nossa, que delícia, né? Que orgulho, fantástico, né? Fantástico. Que orgulho. O filho mais velho,
Guilherme, ele é médico já, médico anestesista, especializado em acupuntura. Ou seja, ele juntou medicina tradicional, ocidental e medicina chinesa no mesmo ambiente para tratar o paciente. Até hoje, eu acho que o André, ele seguiu um pouco, foi influenciado um pouco pelo irmão. Né? O mais novo com o mais velho. Mas o ideal de vida deles é diferente, bem diferente. Mas o Guilherme, ele já é formado, mora em Ribeirão Preto, não vem para São Paulo só de vez em quando. Ele é médico na Santa Casa, se eu não estou enganado. No Hospital das Clínicas, eu não sei se tem acho que é Santa Casa. Ribeirão é Santa Casa, né? Eu não entendo nada disso. Aqui em São Paulo a gente tem Santa Casa, tem o Hospital das Clínicas, né? Aqui tem. Ele é anestesista, ele adora o que ele faz. E uma das coisas que ele mais gosta de fazer, faz até hoje, por incrível que pareça, eu imaginava que fosse só no começo da vida profissional do médico, né? Ele faz plantão, ele adora fazer plantão. Ele adora ver os casos complexos, ele adora ajudar as pessoas. Ele fez uma especialização em dor, logo depois que ele acabou a faculdade, que trouxe para ele muita empatia com o paciente. É difícil você ver isso num médico. Então, isso é uma característica específica do Guilherme. Né? O André, talvez ele seja cirurgião, eu acho. Estou aqui achando, é achismo puro. Né? Tá na faculdade, a gente está começando ainda. Mas eu vejo que eles dois e o Matheus seguiram passos completamente diferentes dos meus. Eu acho legal isso, acho bacana. Por quê? Porque eles estão numa direção que é deles, não é minha. O que eu tinha que passar para eles é isso: amor, carinho, respeito à família, ética, um conceito moral, para que eles tivessem as bases fundamentais, os pilares de sustentação da carreira e da vida deles. Estão seguindo caminhos completamente diferentes, cada um na sua área. O Guilherme, em Ribeirão, como funcionário de uma casa, ele fez concurso, né? Então é funcionário público do Estado. O Matheus indo para o mercado internacional, saindo do Brasil, e o André começando. Eu não sei ainda para onde que ele vai, mas está começando. E está começando com os passos dele. Tem que ser assim mesmo. Nossa, ficou muito feliz. E nós temos uma coisa em comum, calma, que tem mais. Tem mais um filho? Não, só tem três. Tem três. Eu ia falar do comum que a gente tem, que eu também tenho um Guilherme, tá? Ah, que legal. Me conte. A minha esposa hoje, Silvia, ela trabalha numa corretora de seguros, na Aon. E eu digo para você com muito orgulho que ela desenvolve hoje uma etapa da carreira que eu sempre almejei e nunca alcancei. E tenho muito orgulho disso. Ela é regional, da Aon, em crédito e garantia. Nossa. Fantástico, eu acho muito legal. O desafio que ela enfrenta é um desafio bastante grande, e ela se enfrenta com uma maestria que eu não teria capacidade de fazer. Eu sou muito impulsivo, eu sou muito emocional. Né? Ela é mais técnica, mais pé no chão, ela consegue resolver os problemas com muito mais praticidade. Eu sou muito complexo. Às vezes eu acho que o problema é maior do que ele parece e tento aplicar soluções mais complexas do que o problema é. Precisa, Muito simples. Ela consegue enxergar uma simplicidade fantástica em cada problema e aplicar essa simplicidade e resolver os problemas com muita capacidade. Então, tenho muito orgulho dela. São caminhos completamente distintos. Ela era da área de seguro, Rogério? Não era? Cara, eu conheci a Silvia na Sul-América. Tá. Essa Sul-América na sua vida, ela fez toda a estratégia, né? Ela fez toda a diferença, né? O casamento, a profissão. Eu digo para você com muita tranquilidade, Simone, eu tenho orgulho de dizer que trabalhei na Sul-América. Tenho orgulho de dizer que conheci a Silvia na Sul-América. Tenho orgulho de dizer que desenvolvi a vida com a Silvia e que a Silvia hoje está numa corretora multinacional muito importante, é a Aon, todos conhecem a Aon. Tenho muito orgulho de dizer que trabalhei na Frank B. Hall, que foi a vovó da Aon. Trabalhei na Marsh, que foi a fusão da Johnson & Higgins, da Tudor, Marsh, de grandes corretoras. Eu aprendi muita coisa na vida e continuo aprendendo. Então, o desafio que eu tenho agora pela frente é acelerar esse processo de aprendizado, porque a vida está acabando, né? Ela vai encurtando, a vida vai acabando. Outro dia me falaram uma coisa, já que eu não vou nem falar, ele falou assim, que a gente tem mais passado do que futuro. Isso é muito ruim. Né? Eu comecei a pensar assim, começou a me dar um desespero. Eu falei, vamos viver o presente e deixar o passado e o futuro para depois? Eu costumo dizer, a gente sempre fala assim de tecnologia, né? E eu sou ávido por tecnologia, ávido. Durante a pandemia, eu fiz um curso de especialização na IBM de cibersegurança e acabei me transformando em instrutor de cibersegurança pela Escola de Negócios Seguros. Participo de alguns cursos de instrução de cibersegurança para gestores na Escola Nacional na Escola de Negócios Seguros.
O meu sonho, falando de coisas impossíveis, né? Meu sonho é transportar a minha consciência para um ser cibernético. E continuar. Porque eu queria acompanhar a mudança do mundo, eu queria acompanhar o processo. Eu também quero, você me ensina na hora que você começar a fazer isso. Não é? Porque eu falo assim, nossa, tem tanta... Às vezes a gente para pensar, né? Tem tantas pessoas assim, com tanta inteligência, com tanta informação e vai embora. Aí fala assim, o que você queria? Eu queria só a inteligência, eu queria saber um pouquinho do que a pessoa levou, né? Mas olha, uma boa ideia essa criação, viu, Rogério? Vai ser bem bacana. Eu acho que em algum momento a gente vai passar por isso. Né? Talvez não para a gente, não chegue para a gente, mas acho que em algum momento vai acontecer. Talvez não. Eu fico muito triste com, por exemplo, o que aconteceu com o Stephen Hawking, né? Um gênio. Ele, mesmo com todas as dificuldades que a doença trouxe para ele continuou se desenvolvendo como gênio, desenvolveu mecanismos específicos de comunicação para que ele conseguisse continuar o trabalho, mas ele poderia ter feito muito mais, infinitamente mais do que ele fez, né? Eu fico muito entristecido. Claro, a gente está acostumado com esse processo. O processo faz parte do ser humano, né? Lidar com o fim faz parte do ser humano. Mas eu tenho esse sonho, é um sonho. São sonho, ciclos, né? É sonho. Não é? Não, o sonho, eu sempre falo uma coisa, a gente sempre tem que sonhar. Sonhar não tem ninguém que vai me proibir, não tem preço, não tem limite, não tem... O importante é sonhar. É isso aí. Rogério, que pena que chegou ao fim aqui o nosso bate-papo. A gente vai marcar outro dia, porque eu gostei muito de conversar com você, conhecer um pouco sua carreira, sua trajetória e sua família. Então, chegamos ao fim de mais um Sim Pode Ouvir, com Rogério Vergara, falando um pouquinho da sua carreira, da sua vida profissional, das dicas para o corretor. Olá, corretor, seguro de garantia, seguro de crédito, vai atrás aqui, hein? Vem para as comissões aqui do Sincor São Paulo para aprender um pouquinho mais. Rogério, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo, tá? E deixa um recado aqui para os nossos corretores. Pessoal, me procura, pega depois os meus dados aqui com o Sincor, me procura. Crédito e garantia, o apoio que vocês precisarem, a gente dá. Tudo que vocês precisarem. O conhecimento está aqui. É para dar. Muito obrigada, Rogério, e até a próxima.